Bom dia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, estarmos juntos de novo, não é isso? Hoje com uma palavra que é mais um ensinamento, um discipulado, mais uma palavra que vai trazer muita luz, muita riqueza, num mundo de muito engano, num mundo de muita sedução, de muita mentira, de muito relativismo, de muitas inversões, não é isso? De tantas coisas que querem tirar a igreja do foco, tirar a igreja do caminho, mas a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o caminho. Vamos falar hoje sobre 10 aspectos que as heresias, elas são características de doutrinas hereges, para que a gente possa conhecer um pouco, se defender um pouco dessas situações, porque o Evangelho é fundamento, é rocha, é fato histórico, é testemunho, é aliança, está fundamentado na justiça, na verdade, está fundamentado na pedra angular que é Cristo, no fato histórico, no testemunho verdadeiro. E é baseado nisso que nós queremos trazer esse entendimento hoje para você. Então aqui, olha, Salmos 19 diz assim, Salmo 19, a partir do verso 7 até o verso 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo aí sobre o que está construído o Evangelho, a igreja, a palavra de Deus, sobre a salvação, sobre o Salvador, sobre Cristo, sobre a verdade, sobre a graça, aquilo que Deus revelou, manifestou e expressou no seu Filho, em Cristo, nos revelando Ele, que é a palavra. E a Escritura, que por inspiração testifica tudo o que desde o princípio até o fim aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. É isso? O cumprimento das Escrituras. A palavra de Deus, ela não pode ser atualizada porque ela é eterna. E ela já é atualizada todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? E por isso que se passaram 2000 anos e você vai ler a Bíblia e ela é sempre um livro atual. Porque é uma palavra de Deus, inspirada, do Deus que é eterno. O Deus que não tem princípio nem fim. E louvado seja o nome do Senhor. Ele nos revelou a sua vontade, o seu caráter, o seu amor, a sua graça no seu Filho. Então, 10 características das heresias. Vamos antes fazer aqui uma introdução no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 5, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Do 1, o 14. O 14 diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 16 e 17 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. João 3, verso 16 até o 21 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que nele crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 10 características das heresias. A primeira característica, as filosofias. As filosofias, os homens começam a conjecturar, começam a divagar, começam a pensar, questionar. Com os homens, o questionamento, com Deus, os fundamentos. E esses homens muito sábios, que no campo das ideias, acabam construindo seus próprios evangelhos, não é isso? Por isso que existe a palavra de Deus que diz assim: escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus não aceitavam a ideia de um Deus que se esvaziou, se humilhou, foi obediente, foi servo, foi humilde, até o ponto de ir à cruz, não é isso? Como cordeiro, mas ressuscitou como leão, vive e reina. E os gregos, eles não acreditavam, não é isso? Eles acreditavam que o espírito era bom e a matéria era má, por isso eles diziam que era loucura, não é isso? Então, essas coisas das mentes humanas, que começam a divagar, pensar, rodar em círculos, criam seu próprio evangelho e inventam, não é isso? E trazem engano para as pessoas, com as suas mentes que ficam variando. A palavra de Deus diz lá em Oséias 6,4: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, porque a ciência incha, mas o amor edifica. Então, o que é que diz aqui? 1 Coríntios 3, 18, 20. 1 Coríntios 3, 18, 20. A palavra de Deus diz assim, do 18 ao 20. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Olha aí. Então o evangelho não está fundamentado em filosofias, em ideias, mas o evangelho está fundamentado na verdade, que é Cristo, que é a palavra. Amém? E a segunda característica das heresias, religião. Religião são as torres de Babel, as construções humanas que querem exaltar o seu próprio nome, que querem a vanglória, o culto de si mesmo, não é isso? Que querem exaltar a justiça própria, as suas próprias obras, seu comportamento, seu esforço para alcançar um grau espiritual. A graça para eles, a graça nunca é suficiente. Não é isso? O sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. Ele cumpriu toda a lei. Não é isso?
nele, dele, por ele, nós estamos justificados, nós somos salvos. É isso? Pelo o mérito da cruz, daquilo que Cristo fez, e não do que nós fazemos. Então, essas doutrinas de homens, essas religiões que só fazem cobrar cumprimento de regras e mandamentos e fardos pesados, nem alcançam a salvação, não deixam quem quer alcançar a salvação. Amém? São só enganos, os homens concentrando, manipulando as pessoas para concentrar poder. E terceira característica das heresias: a Bíblia não é a palavra de Deus. Olha aí, ó. Eles dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, eles dizem que a Bíblia precisa ser ressignificada. Tá vendo aí, ó? A malícia desses homens com a mente cheia de divagações e entendimentos, eles querem vender a alma para o diabo, querem atualizar a Bíblia para conformar a Bíblia ao mundo, mas o mundo é que tem que se conformar à verdade, que a verdade é eterna, a verdade é absoluta, a verdade não é relativa, e a verdade é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê, entendeu? Que aqui diz aqui a palavra de Deus, 2 Pedro 1:21, 2 Pedro 1:21 diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela não pode ser atualizada porque é uma revelação de Deus, a revelação do plano de redenção. E o plano de redenção vai de Gênesis ao Apocalipse, anunciando a redenção, o Redentor que é Cristo. E toda palavra e toda escritura se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Então ela não pode ser atualizada porque ela já é eterna. Ela não pode ser ressignificada porque o significado dela é revelar o Salvador, a salvação, é a graça manifesta. Isso só pode vir de cima para baixo. Não pode ser uma coisa que surge da vontade humana, da mente humana. Amém? Olha aí, você vê a dissimulação, a sabedoria desses homens do mundo querendo distorcer a palavra, não é isso? Outra característica: não creem na Trindade, não creem na Trindade. Isso, as heresias, eles não creem na Trindade. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus, Mateus 24, Mateus 28, 18 ao 20. Mateus 28, 18 ao 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas passagens da Bíblia revelam a Trindade, o batismo de Jesus e tantas outras passagens, não é isso? Mas as heresias não creem na Trindade, mas a Trindade, ela Pai, Filho e Espírito Santo são coexistentes, são eles são três pessoas em um. Eles coexistem, não é isso? Cossubstancial, coexistente e coeterno. Os três são consubstancial da mesma substância, não é isso? Coexistente, eles existem por si só, têm a vida em si mesmo, são uma só vida, um só espírito, não é isso? Consubstancial, coexistente e coeternos. Eles são desde a eternidade, eles não são criados nem inventados, não é isso? Os três, cada um uma pessoa, formam a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um. É um mistério, mas é bíblico, está na Bíblia e é a verdade. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, como diz a palavra de Deus. Eles não creem. Geralmente as heresias, a maioria delas
são reveladas por anjos. Você vê que a palavra, ela vem por revelação divina, pelo Espírito Santo. E as heresias, a maioria delas veio através de anjos, supostamente anjos caídos, né? Porque querem trazer um outro evangelho, não é isso? Querem trazer um outro fundamento. E a palavra de Deus não aceita um outro evangelho. Todo aquele que quiser trazer um outro evangelho, ou acrescentar ou tirar, é maldito. Para eles não existe pecado, não existe inferno, não existe diabo, não existe condenação. Deus é amor, Deus é bonzinho, vai salvar todo mundo. Mas a palavra de Deus diz que existe o pecado, que existe o inferno, que existe o diabo e que existe a condenação. Amém? Então nós precisamos ficar atentos com essas heresias. Eles também negam a divindade de Cristo. Olha aqui o que é que diz a palavra de Deus em 1 João 5,20. 1 João 5,20. 1 João 5,20 diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha aí, ó. As heresias, eles negam a divindade de Cristo. Outra característica: o Espírito Santo é um vento, é uma energia, não é uma pessoa. Vento fala, vento consola, vento batiza, vento advoga. Eles se pegam nas suas próprias contradições, né? Eles dizem que, em vez de dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele diz, e o verbo era um Deus. Eles são cheios de heresias, as heresias são muito sutis. Outra característica, eles dizem que Cristo não pode ser adorado. Olha o que é que diz aqui em Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, 50 a 53. Lucas 24, 50 a 53. Lucas 24, 50 a 53. Isso é para quem ama a palavra, para quem ama aprender a palavra, irmão. Por isso tem que ter um pouquinho de paciência. Olha, 24, 50 a 53, o que é que diz a palavra de Deus? Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Olha aí, a própria palavra contradiz a heresia, né? Cristo, ele respondeu o tentador com a própria palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Somente a Ele adorarás. E as heresias, elas querem sempre distorcer, não é isso? Trazer uma novidade, um novo evangelho, uma nova forma de adorar, uma nova forma de ver o mundo. Mas o fundamento é inabalável, é eterno, é a verdade. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outra característica, usam o nome de Deus. Todas as heresias, elas usam o nome de Cristo sem lhe dar a glória devida ao seu nome. Diz que crê em Cristo, exaltam Cristo, falam de Cristo, mas só diz que ele é um profeta, que ele é isso, que ele é aquilo, mas não lhe dão a glória devida ao seu nome, como unigênito Filho de Deus, como Deus na Trindade, entendeu? Como Salvador, como Senhor, como aquele em que que é tudo em todos. E por último, negam Jesus como Messias. Olha aqui o que é que diz. João 4, 25 e 26. João 4, versos 25 e 26. Na mulher samaritana, ela fala assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Ele é o Messias. Ele é o enviado. Ele é o unigênito Filho de Deus. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. Ele é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
E vamos encerrar agora esse breve ensinamento com duas passagens. Gálatas 1, Gálatas 1, do verso 8 ao 12, diz assim: Mas se ainda nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebemos, seja anátema. Louvado seja o Senhor. Então, só esses dois versículos já são suficientes. E Colossenses 2, 8 a 15. Colossenses 2, 8 a 15. Aí vamos continuar. Era do 8 ao 12, não é isso? Diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agrado ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Olha aí, confirmando o que eu disse. E Colossenses 2, do 8 ao 15, diz assim: Cuidais que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não era prejudicial, removendo-o inteiramente e encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Espero que eu possa ter ajudado. Tenha paciência, é um ensinamento, mas muito importante para nos dar discernimento, para nos iluminar, porque o Evangelho é luz, Cristo é a luz do mundo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Jesus Cristo falou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus falou: olha, examinai as Escrituras, porque pensai ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Pedro falou: para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Bem? Amém? Então o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Espero que você tenha gostado. A gente teve que fazer tudo mais assim, diferente de uma pregação, porque a gente tem que ir pegando os versículos bíblicos e tem que ir passando as páginas e demora um pouco. Mas que Deus tenha podido te abençoar, e clarear a tua mente de alguma maneira, e que você ande no caminho, busque o caminho que é Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Fique na paz.